Yohayô, mortais, saudações para vocês, humanos. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda, aonde, né, o Matador de Deus sempre tá fazendo vídeos mirabolantes espetacular. Bom, já fiz um vídeo aí, né, mano, relacionado ao novo próximo Pokémon S+, que vai estar chegando no nosso game, tá? Então, caso você não tenha visto, eu espero que você dê uma olhada. É interessante, né, o nosso Mega Salamence aí, né, deu ar das graças, né? Dito isso, mano, é isso, beleza? Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar aí, subscreve no canal caso não seja inscrito, ó. Ative o sininho para não perder novidades, beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar a famosa série testando, né, times, né, que ninguém testa, basicamente, né? Então assim, rapaziada, como eu falei, né, tem no vídeo aí, que eu tava pra tentar testar o time fada, eu upei parcialmente, tá? Eu upei como um time secundário, beleza? Para, né, mostrar aqui pra vocês como seria mais ou menos o andamento do time atualmente, tá? É claro que não tá full, beleza? Tem umas opções aí. Eu resolvi upar o Zacian, tá? Pra testar. Eu sei que a maioria é inimigo dele e tudo mais, né? Que ele tá ruim e tudo mais. Foi nerfado, né? Teve um nerf aí que acabou com o boneco também. Beleza? Tem isso aí. Mas eu acho legalzinho os efeitos dele, beleza? Então vamos estar aqui falando sobre a respeito do time fada, tá? E se ele consegue bater de frente com os times atuais. Que, mano, time elétrico, né? Sabe como é? Difícil. Mas vamos lá. A base do time, né? Você sempre tem que entender a base de cada time. A base do time fada, naturalmente, vai ser a Diancie, tá? Claro que no início vocês vão ter ela na forma básica, que é a S+, que é bem ruinzinha até, ela não tem umas habilidades tão bacanas, mas assim, para início, mano, até que ela quebra um galho. Beleza? Usando na combinação correta. Show de bola? Então, basicamente, essa aqui seria uma versão pra vocês, né? Iniciando aí, quem quiser iniciar e tentar ir atrás de um time fada, né? Beleza? Então, aqui seriam as opções. Gardevoir, Shine Megadevor, Adiance, Xerneas, Tiranitar como um tanque, um sub-tanque, né? Um tanque ali exclusivo, você não o único tanque do time, né? Naturalmente. Deus que faz ele DPS, eu não curto muito, porque aí ele morre muito rápido, eu prefiro ele tanque pra ele durar mais. Ó, Magearna. E aqui, poderia ser o Zacian, tá? No canto do Gallade. Poderia, tá? Aqui você foca realmente em um fada-fada mesmo, entendeu? Mas eu prefiro o Gallade. Por quê? Porque o Gallade, ele comba com a Gardevoir, né? Se você dar uma olhada nas habilidades, você vai ver que ele tem um efeito pra ela e ela tem um efeito pra ele, né? Os dois meio que se combinam, tá? Então assim, ela causa efeito de sangramento de espinho e ele causa efeito de sangramento de lágrima, né? Então é muito interessante. Os dois conseguem dar muito sangramento juntos, tá? E naturalmente causa muito dano, beleza? Magearna seria um semi-DPS, seria um suporte barra DPS, aonde ela tá mais aqui pra atrapalhar o time inimigo, tá? Com os efeitos das armadilhas dela, né? Que ela gera muita armadilha. E os buffs dela é legal. Tipo, ela melhora a resistência, né? Das suas fadas, até então. E gera escudo também, né? Um pouquinho, não é muito, mas ela dá um escudinho deck legal também. Beleza? Aí Mega Diancie proteção, Tiranitar a parede, Xerneas o suporte, né? É o suporte cura do seu time. Onde vai linkar, né? Vai linkar aqui as suas fadinhas, né? Fazendo que elas sobrevivam mais tempo, beleza? Show de bola? Aí tem outras variações? Tem outras variações, como eu disse, né? Eu optei por não upar a Magearna dessa vez, né? Upei em upar o Zacian, que seria o que? Um DPS. Mas ele é um DPS de uma maneira, em geral, diferente. Ele é um DPS que precisa muito de fada. Então assim, você tem que ter muito Pokémon fada pra as passivas dele realmente ter um vigor, tá? Ele começar full buff, né? Até então. Então assim, basicamente, pra ele ser bom, tá? No mínimo do mínimo, tem que ter umas 3 a 4 fadas no seu time. Então é como eu digo, é um time full fada, literalmente. A única diferença vai ser o Tiranitar, tá? Que, né, só é pra combar com a Diancie, beleza? Devido ao quê? Tempestade de areia que ele cria juntamente com a Diancie, tá? Que melhora a defesa e o dano passivo, tá? Dos Pokémon Terra, Rocha. Terra e Rocha. Bota isso na cabeça. Então, naturalmente, sua Diancie fica mais tanque com o Tiranitar, beleza? Aqui é pra deixar ela mais tanque, tá? Deixar ela mais resistente, ok? Mas se você quiser usar uma Magearna no canto, né, dele, também é uma opção, né? Aí você fecha um combo fufada, literalmente, tá? Mas aí vai de gosto pra gosto. A outra opção que você poderia ter é ir pra variação lutador com fada ou psíquico e fada, né? Psíquico e fada é o mais comum, né? Dentre aqui os demais. Onde você vai colocar o suporte Mil Origem, tá? O Mil Origem ele dá suporte muito bom, muito firme para Pokémon Psíquico, tá? Qual é o suporte principal dele? É a passiva 8 estrela dele, que ele remodela a vida de um Pokémon mais forte seu, Psíquico. O que seria remodelar? Ele literalmente impede que esse Pokémon tome dano fatal por 2 turnos, tá? Então assim, por 2 turnos ele vai impedir que o seu mais forte ou vai ser o seu Gallade ou o seu Gardevoir, vai depender do up, né? Que você for fazer aí no seu time, tá? Ah, mas aí, quem é o foco, né? Aí depende do que você vai querer no time. Gardevoir, ela dá dano e controle. O Gallade, ele dá dano e sangramento, basicamente, tá? Isso é assim, em termos de dano, o Gallade, eu acho que ele tem mais dano. Mas a Gardevoir tem um controle melhor, tá? Ele dá um controle bem chato, que é o Encharme, né? Charme, eu acho. É apaixonado, algo assim, mano. Ela faz os Pokémon ficar se batendo. É muito chato, tá? Basicamente. Mas o Gallade eu acho muito foda, porque ele tanca legal, dá muito dano, tá? Então, assim, pra mim os dois tem que ser bem upados. Mas tipo assim, conclusão, o time tem que dar pelo menos 8 estrelas para ter um rendimento bom, beleza? Foco de 11 estrelas. Caso você use o Zacian, que a maioria vai contra ele, né, porque acha ele muito ruim,
né, ele teria que ser o primeiro a ser 11 estrelas. Mas caso você não vá usar ele, porque, né, como eu disse, a galera acha ele muito ruim, então teria que colocar o Gallade, porque ele é meio que assim, ele melhora muito o dano dele 11 estrelas, tá? E pra quem já não viu, mano, tem uma playlist minha aí só de review de Pokémons. E eu tenho, né, uma review das habilidades dele, caso você queira saber com mais detalhes. Beleza? Review de todos os Pokémon aqui, literalmente. Tá? Então você pode dar uma olhada lá, caso você queira se interessar. Ou se não, só ler as habilidades do Pokémon, que tá tudo em PTBR. Então acho que não tem dificuldades, ok? Então, dito isso, é isso. Então assim, o Gallade seria o DPS principal desse time, caso você não os usasse, tá? E aí quem poderia colocar no canto dos usasse, Buda? O Xerneas. O Xerneas seria uma opção interessante, tá? Porque ia linkar, né, a sua Mega Giants com a sua Gardevoir. Ia fazer as duas durar mais tempo, beleza? Né, naturalmente elas iam sobreviver mais tempo. E o meu Origin ia fazer mais ainda sobreviver o Gallade, tá? E caso o meu, né, for full, isso é futuramente, né? Tipo assim, time já mais, né, endgame, lá pra frente, quando você for nível mais que nível 80, né? 85, 90, mais ou menos por ali. Você vai liberar o Z-Move, né? Até então, dos Pokémon que vai melhorar as passivas deles. Aí o Mil Origin vai conseguir, além de deixar o seu mais forte imune à morte por 2 turnos, no mínimo, né? Ele consegue gerar outro imune na ultimate dele, para um outro psíquico seu. Então, ele ia dar uma outra, né, segunda vida para a sua Gardevoir, tá? Isso é, na ultimate dele. Então, assim, se eu não me engano, mano, eu acho que é no nível 85, nível 90, eu acho. Porque eles modificaram o nível. Então, eu não sei atualmente qual o nível correspondente para deixar Fuse Move, que seria as máquinas parcialmente até a sua ultimate skill, tá? Basicamente isso aqui, ó. Aqui, você aperta nessa mochilinha, tá vendo? Movimento Z. Pronto, essas máquinas aqui, até se eu me engano, essa máquina aqui, a máquina 6. Beleza? É onde você vai ter um melhoramento de passiva, né? Onde vai ficar a sua ultimate. Aqui, ó. Basicamente, ó. Né? Aqui fala, ó, a taxa de dano do ult, né? Do dano da ult dele aumenta para 200%. Ao usar a habilidade suprema pela primeira vez, se o efeito de vida eterna não foi ativado, um companheiro psíquico adicional ressoará com vida eterna. E esta suprema tem 100% de chance de transformar um inimigo adicional em Solosses, alguma coisa assim. Basicamente é um efeito, tá, de controle, beleza? São nós aqui, ó. Transforma tipo uma meleca, uma bichinha verde, uma gosminha verde, cara. Aqui, ó, transformação do tipo psíquico, ó. O alvo pode agir normalmente, mas a iniciatividade será substituída por uma habilidade designada. E a transformação pode ser liberada ao perder 30% do HP máximo acumulado. A habilidade do Solids. Ataque básico causa 100% de dano SP ataque. A habilidade pequena causa dano de 150% do dano de SP ataque. A habilidade suprema causa 300% do dano do SP ataque e restaura 10% do próprio HP. Então assim, ele transforma o Pokémon ali, tá? O Pokémon fica transformado, ele não consegue usar suas habilidades. Ele é substituído, né? Ele substitui as habilidades daquele Pokémon por esse dano aqui, tá? Aí tu diz assim, mas cara, isso é uma passiva muito foda, o dano é tão alto. É. Só que esse negóciozinho, mano, ele diminui os status do Pokémon, tá? Então o Pokémon perde muito status, beleza? Então assim, literalmente ele fica capenga, tá? Capenga mesmo. Show de bola? Então por isso que ele é um suporte muito essencial para o time psíquico ou Pokémons psíquico, porque ele consegue aumentar a sobrevivência desses Pokémon, tá? Só que ali vocês provavelmente não devem ter compreendido ou ter pegado a visão. Ele ativa esse efeito de vida eterna para outro psíquico na ultimate dele, se o efeito de vida eterna já não tiver sido usado. Como assim, então? Vamos supor que o Gallade seja o mais forte do meu time, naturalmente ele vai herdar já essa passiva de cara, beleza? Então, antes, né, o meu Mil Origin teria que ultar antes que ele usasse essa habilidade passiva. Então, assim, ele não pode morrer durante esse período, beleza? Basicamente, né? Então, ele não poderia morrer, aí o meu Mil ia ultar e ia gerar a outra vida eterna para Gardevoir. Então, os dois iam ter vida eternas, tá? Basicamente isso. É um nerf que deram nele, tá? Porque antigamente o Mil Origin, mano, era um dos piores suportes, assim, para se enfrentar. Porque ele era quase imortal, tipo, ele se transformava em 3 Pokémons e você teria que tirar a vida dos 3 Pokémon, cara. Então, assim, ele teria que morrer umas 4 vezes, basicamente, pra você começar a dar dano nele, entendeu? Então, assim, ele era muito irritante, beleza? Ele tinha uma caralhada de passiva, mano. Era absurdo do absurdo, beleza? Dava muito controle, o controle dele continuou bom, mas diminuíram, né? Antes era horrivelmente horrível, tá? Ele dava muito controle antigamente, agora ele dá até que razoável, beleza? A sobrevivência dele ficou razoável, tá? Então, assim, o nerf dele, mano, foi até um ponto legal, porque deixou ele bom, ele não ficou ruim, mas antigamente, mano, ele era absurdamente meta, porque ele era absurdamente quebrado, tá? E aí eles modificaram isso. Ficou interessante. Já diferente do Zacian, né? Do Zacian eles literalmente mataram o boneco, tá? Não em si, né? Melhoraram o dano dele, tá? O Zacian tem um dano bem forte, porém eles tiraram a sobrevivência dele. A forma dele conseguir sobreviver, tá? Foi realmente nerfado. Que faz sentido, porque ele causava muito dano e durava muito, então ficou meio, né, complicado. Aí o que acontece? Ele literalmente precisa muito do Xerneas, é por isso que eu fiz, né, Zacian com Xerneas, tá?
Porque ele precisa muito mesmo do Xerneas ali em campo pra poder, né, ativar as habilidades dele. Beleza? Basicamente isso. Então aqui seria uma opção de, como eu disse, fada psíquico. Você também pode estar querendo colocar a Maguerna nesse time, caso você queira, no canto do Galad, tá? Aí ficará uma opção sua. Aí o seu Miorigem é focar sobrevivência na sua Gardevoir, tá? Basicamente. Ou poderia colocar no canto do Xerneas, aí fica mais a escolha, né? E a critério seu. Ou no canto do Tiranitar, caso você ache que ele não seja, né, útil no seu time, tá? Ou talvez ele não tenha vida ainda, né? Aí pra você tá pegando ele e tudo mais, aí veio a Maguerna, então você pode botar a Maguerna aqui no canto, né? Por enquanto até ele conseguir pegar ele, né? É isso aí também, beleza? Sempre são peças de sobreposições, ok? E o lutador seria basicamente com o Zamazenta, né? Zamazenta é um tanque 100% focado em time lutador, tá? E como temos o Galad aqui, aí você meio que, né, ia combar ele com o Galad, literalmente, tá? Então parcialmente você ia colocar o Galad pra ganhar o escudo, né? Ele ia dar escudo pro Galad e o Galad ia tancar mais tempo, beleza? Ah, mas aí se eu quiser focar no Galad, eu poderia colocar um Miorigem também? Poderia. Tu joga um Miorigem no canto do Xerneas, né? E aí dá uma focada mais ainda no seu Galad. Agora é aquilo, né? O Xerneas, ele meio que assim, vai dar mais sobrevivência pra tua Gardevoir e tua Diancie. Tu vai trocar um suporte que vai salvar provavelmente um, né? Em vez de um suporte que pode estar salvando 2 dos seus pokémons, ok? Então sempre tem, né, essa pequena peculiaridade. Aí vamos supor, o Zamazenta aqui é só pra ajudar literalmente o Galad, né? Porque ele dá escudo pra todo mundo aqui, ele vai dar escudo pra todo mundo. Só que o escudo dele é bem baixo, tá? É uma quantidade muito pequena. Mas pra lutador ele dá dobrado. É por isso que com lutadores fica interessante, tá? E aí vem um contexto lá do time que você pode estar usando, né, o lutador, que seria, né, mais avançado com a Mega SS do Mewtwo, tá? Mewtwo X. Onde você usaria o quê? Psíquico lutador, né? Aí é que eu tô usando aqui o Y, tá? O Y também daria certo nesse time, beleza? Pra quem tiver dúvidas aí, ele daria certo nesse time. Mas se fosse um lutador, né, aproveitar o Galad aqui, um X da vida, você ia colocar o X no canto do Xerneas, provavelmente, tá? E aí ia colocar um Miorigem no canto da Gardevoir para dar mais o quê? Sobrevivência pro seu Mewtwo X. E aí ele, né, arregaçar o time inimigo. Que hoje em dia é bem difícil de acontecer, tá? Porque o X hoje em dia ele não tem uma funcionalidade tão boa. Mas ele é usado como uma forma kamikaze que muitos usam aí, que eu até fiz um vídeo recente, né? Mostrando, tá? Eu no meu time Dragão Elétrico, né, com o Mewtwo X, beleza? Como uma forma de counter para o Black Kyurem de outros jogadores, tá? Uma forma counter, né? Tipo assim, eu uso a passiva do X literalmente para matar o Black Kyurem de outros jogadores, tá? É uma forma aí, né? Não tão eficaz, tá? Não é 100% certeza disso acontecer, porque o Black teria que matar o X, tá? Literalmente ele teria que dar o dano no X, matar ele para daí dar certo, beleza? Fora isso, mano, não ia funcionar, ok? Então basicamente isso, rapaziada. Mas vamos supor, eu quero um fada psíquico, eu gasto grana. Aí você vai fazer o famoso, né? Mewtwo Y, cara, na nave, entendeu? Assim, aí tem a opção aqui. Você pode colocar o Y ou no canto do Xerneas, tá? E potencializar seu dano juntamente com o Galad. Ou você pode colocar ele no canto do Galad. É uma opção também, tá? E aí você mantém as fadas aqui, né? Os 3 fadas aqui. E vai ter o seu Y como dano principal no seu time. Que é muito bom, tá? O dano dele é muito melhor que o do Galad, 100%, tá? Mas aqui, mano, se tu manter o Galad aqui, aí o dano dele fica mais... O time ganha muito mais dano, tá? E outra coisa, aqui é claro que é pra futuro, mas assim, o combo do Galad com a Gardevoir é muito foda. Porque eles dois juntos ativam um efeito extra de Ultimate. Mas isso é só na sua, se não me engano, Z-Move, tá? No Z-Move do Galad, beleza? Quando o Galad tá full Z-Move, né? Ele quando vai carregar a ult, que dá ult na realidade, ele ativa a ult em conjunto, tá? Que ele literalmente ulta juntamente com a Gardevoir, tá? E não gasta rage, beleza? É uma ult extra, tá? Um ult combo. Literalmente eu acho que eles são os únicos que tem essa passiva aqui no jogo, né? De 2 ultar junto ali, causando mais dano, beleza? Eu posso estar até colocando uma luta aqui pra vocês verem como é que é o bagulho, mano. Tá, então deixa eu colocar aqui o Xerneas, né, só pra vocês se ligarem aí no macete. Tá, vamos ver aqui um time que não seja tão bem upado, né, pra nós botar o time pra funcionar. Bom, tem o do K9, que eu acho que é mais defensivo, porque ele usa a Diancie com o Tiranitar. E teria o do Biel, que é um pouco mais upado, só que ele usa só a Diancie de suporte, né. Tem mais dano, né, o time dele aqui. Então, vamos aqui no do Biel, né, pra vocês verem como é que é o lance. E vamos colocar parcialmente aqui os Zacian, tá? Pra vocês verem como é que é ele, né, em ação, caso vocês ainda não tenham visto, tá? Tenham dado uma olhadinha. Lembrando que aqui, mano, meus pokémons aqui, né, desse time, eles não tem nem runa nem chip upado, beleza? Tirando o Tiranitar e a Mega Diancie, que é do meu time principal, ok? Né? Tirando isso, o resto tanca. O resto apanha, na realidade, né? Ó, tá vendo que o escudo da Diancie dura bem mais? Isso é devido por ter mais fadas, né? Quanto mais fada e pedra no seu time, mais forte fica o escudo dela, beleza? Ó, skillzinha. A skill dele basicamente funciona mais para lutador, né? Só que se você não tiver lutador, ele usa em psíquico. Então ele faz o quê? Ele dá um golpe, chama um Pokémon seu lutador ou psíquico, né? Mais forte do seu time, para dar um ataque básico no alvo que ele focou. Basicamente. Beleza? Literalmente isso.
Ó, o Zacian ali, ó, já tá full espada, né? Tá vendo um bocado de espada voando na cabeça dele? Esse é o efeito dele, o efeito de aura, né? Pra cada fada que você tiver no campo, ele ganha uma espada. E essas espadas aumentam o dano dele, tá? Só que o lance aqui, mano, que eu reparei que eu tava testando ontem, é que ele toma muito controle, ó. Tá vendo ele congelado ali? Toda vida que o Black, né, dá uma ult, aparentemente ele congela, né? Que não faz sentido, mas enfim, né? Ele toma muito congelar. Então assim, é por isso que hoje em dia ele não é tão funcional. Porque dificilmente ele funciona, tá? E ele não tem um suporte realmente focado nele também. Ó, Xerneas ali, ele tá vivo por causa do Xerneas, tá? Que tá segurando ele, mas, tipo, é questão de tempo dele morrer. Ó, morreu. Sem bater. É por isso que ele tá ruim, porque, né, mataram a resistência dele, tá? E depende muito de sorte. Se ele tivesse lutado ali, ele durava mais, porque ele tem um efeito muito bom de sobrevivência, tá? Só que, né, ele tem que bater pra isso ficar acontecendo, então ele fica se curando, né? Só que aí, mano, é o azar, né, famoso, né, mano? É o famoso aqui, o inimigo do nosso conteúdo do joguinho aqui, né? Não deixa o nosso time funcionar 100%, tá? Então ele tomou controle nos 2 primeiros turnos, foi bloqueado, e aí já era, né? Não tem o que fazer. E aqui, ó, o time elétrico vai fazendo o que faz de sempre, né? Ele dá controle, impede que seu time bata, e aí ele vai arregaçando seu time, mano. Então, como é muito dano, não tem muito o que fazer, tá? Não tem como sobreviver. Embora o time fadas tenha, né, até então, algumas vantagens, né, em cima de dragões. Ó, o efeito lá que eu falei da Gardevoir, né, efeito de controle. Isso aqui, ó. Ela ulta, bota 2 Pokémon seu pra ficar se atacando. Que é bem bom, tá? Até então. Então, assim, time fada é interessante depender da forma que você consiga fazer, beleza? Tá, aqui já era, não tem como as duas ali ganhar, evidentemente, tá? Então aqui perdemos em peso devido ao Zacian não ter jogado, né? Aí tem um combo interessante com ele e o Zamazenta, tá? Basicamente assim, se for com Z-Move, tá? Então assim, muita passiva, mano, dos Pokémon é muito ligado pelo Z-Move. Então é por isso que eu digo assim, tem alguns Pokémons aqui que eles não vão funcionar de começo. Porque algumas habilidades exclusivas só libera após o Z-Move. Então assim, é time que vai ficar bom a longo prazo, tá? A curto prazo são bons, beleza? Mas a longo prazo fica melhor, ok? O Zamazenta, né, gera escudo só pra lutador. Porém, no Z-Move da passiva do Zacian, tem lá, se ele tiver com Zamazenta em campo, ele ganha um escudo de 20% da vida máxima do seu Zamazenta, tá? E ganha o efeito de campo de escudo e espadas. Acho que é isso, mano. Não lembro ao certo, mas eu acho que é relacionado a isso. Então, assim, seria um combo aqui, seria tipo um lutador fada, né? Só que, claro que meu Zamazenta aqui não tá bem upado, então assim, o escudo vai ser bem paia, tá? Só que, ó, você pode ver ali, ó, tá vendo na vida do... que ele tem tipo um escudinho? Pronto, é basicamente isso. Vamos ver se dessa vez ele bate, né? Ó, ativou todas as espadas ali. Embaixo dele, ó, você pode reparar, né, que tem tipo umas espadas saindo do chão, tá vendo? Como fosse facas, né? Isso aí é o efeito, né, esse efeito de aura do Zamazenta com ele, tá? Mas, ó, ele já morreu, né? Pra o quê? Quem sabe, né, mano? Literalmente ele tomou o dano passivo ali do Black e morreu, só nisso. Então, assim, ele contra o time meta provavelmente não vai funcionar. Contra outros times, talvez sim, não sei dizer ao certo, porque a galera aqui não usa muito outros times. Então assim, se fosse eu testar, né, full do full, pode ser que funcionasse? Pode ser. Tomando em conta que o time aqui dele aqui, mano, do Biel aqui, comparado a esse aqui, ele é muito mais upado, tá? Porque mesmo eu com Tiranitar e minha Diança com 4M de power, né, o time dele ainda é 2M mais forte, entendeu? Então assim, a diferença literal, né, assim, literalmente, dos outros aqui, né, tá muito abaixo, entendeu? Ó, a ult lá que eu falei de conjuntão. Causa um danozinho legal, mano, até, viu? É um dano em área e tal, dá sangramento em todo mundo. Beleza? Eu acho bem bacana. É um efeito diferenciado, né? Se por dizer. Ó, mas assim, mesmo que o Zacian não funcione, o Zamazenta ele vai ficar gerando escudo para o Gallery, tá? Então o Gallery consegue, né, sobreviver mais tempo. É por isso que tem aquele combo, né? Poderia usar o Zamazenta com Mil Origem, ou se não Zamazenta com Xerneas, entendeu? Porque aí você ia dar um foco, né, nos seus DPS, nos seus danos, né? Ia dar uma sobrevivência a mais. Botando ali 2, 3 suporte, né? Focado neles. Aí, ó. Tá vendo como ele dura bem mais? Ó, a Gardevoir vai lá, controlezinho maroto. Ultizona, brown. É um danozinho aqui bom. E, ó, tá vendo tipo uns rasgozinhos vermelhos nos inimigos ali? É literalmente os efeitos de sangramento, ó. Tipo umas garras, né? Tá vendo as garrazinhas? Entendeu? É o efeito de sangramento do Gallery. Ó, ele morreu no 4º turno. Né? Vamos pular aqui. Porque aqui eu acho que também não tem como ganhar. Pra ganhar aqui, mano, você tem que ter sobrevivência e dano. Então tá, vamos fazer aqui a boa. Vamos tentar com o Mil Origem aqui no time. Ó, ficou mais fraco ainda. O time agora caiu pra 18 milhões. A diferença de power já aumenta. Porém, as passivas melhoram. Tá? Beleza, beleza. Naturalmente o escudo da Diancie vai tancar menos porque tiramos uma fada dele. Mas continua bom, né? Ó,
Ó, sempre vai tancar até a ult do Mirai, não. Depois ele quebra. E pum, vem um Black, né? Boladão. Só super ult. E show de bola. Beleza. Vamos aí. Né? Aqui seria um time bem assim, focado na sobrevivência do seu Galad, tá? Isso é, se o seu for mais forte, né? Se a Gardevoir for mais forte que ele fosse, né? O foco do seu up, né? Do seu up for nela. Aí, basicamente, eu recomendaria usar o Mil Origem com Xerneas, tá? Porque você foca 2 suporte literalmente nela. Mas se for no caso do Galad, aí seria o Mil Origem com Zamazenta. Beleza? Então tudo tem um combo, mano. Tudo tem uma forma aí de, né, botar os times pra trabalhar. Vamos lá. Tiranitar, né? Importância, né? Aí, ó. Carro da parede. Ó, o lance lá da transformação que eu falei do Mil Origem, tá? Ó, ele vai dar ult. Ah, mas ele não tá com Zemove, então não vai adiantar. É, esqueci disso, né? O Mil Origem não tá com Zemove, então não vai ativar o remodelar na minha Gardevoir. Ah, que seria uma pena, né? Então ele vai ativar só no meu Galad mesmo. Ó, ult em conjunto. Beleza, matou a Mega Dance dele já. Oxe, achar que o meu... Ué. Ah, tomou eletrificar, né? Pô, mano, chatinho, viu, cara? Esse efeito de controle do Pikachu, mano, é muito chato, velho. Ele não deixa o meu time ultar, entendeu? Mesmo que eu tenha ult, ele não deixa que ultem. É chato, mano, é chato mesmo. Mas o lado bom é que, como ele, né, tão cedo deve vir pra jogo, tá? Assim, quem for pelo menos iniciando, né, inicialmente, que foi os novatos que estão iniciando o servidor novo, não vai enfrentar ele, mano. Então não vai ter a chatice de estar tendo que, né, quebrar a cabeça com ele. E aí, mano, o time elétrico já não tem tanto potencial. Tem dano, mas ele não tem o controle, tá? Porque ele é o quê? Ele é tanque, debuff, né? Ele causa controle, dá suporte, né, pro time elétrico, entendeu? E tanca. Você vê ali que ele mal perde vida, né? Ó, quarto turno e o nosso Galad tá vivaço, entendeu? Então aquilo que eu falei, né? Se você focar suportes, né, sempre focado num Pokémon principal, mano, evidentemente que você consegue, né, fazer ele render mais sempre, tá? Agora conseguiu estar aqui, usar Zamazenta, coisinha linda. O lado bom aqui é que com Mil Origem, você ganha um controle a mais no time, tá? Com Xerneas, você ia ganhar uma cura extra, né? Meio que suas fadas iam ter uma curazinha. Mas como só temos 2 fadas, isso não importa tanto, porque a Mega Dance ela já cura. Então assim, ela consegue curar, né? Pelo menos uma fada ela consegue curar. E aí você, né, vai trabalhando aqui o time, ó. Time fada, aquilo que eu falei, né? É dano, controle, debuff, tá? Então vai todo mundo batendo e com o tempo vai matando, né, o time inimigo. Agora o Galad morreu, ó. Tá vendo que tá dando tipo uns estouros nele, ó? Tipo uns escudozinhos. Isso é a imunidade à morte dele trabalhando, tá? Então ali ele tá tomando dano fatal toda hora. Só que o efeito, né, tá impedindo que ele morra. Só que essa passiva dele só funciona por 2 turnos, no máximo. Ok? Então assim ele vai, né? Efeito de debuff, efeito de controle. Ó, conseguiu dar uma última ult. E aí vai morrer. Conseguiu levar até o... Olha só, mano, levou ali quase todo mundo, hein? Matou o Pikachu, só que o Pikachu ativou o Imortal. Ó, ativou o efeito de ult dupla de novo. Brum. Que isso, hein? Olha, cara, no final da passiva dele, rapaziada, ele conseguiu levar ainda, hein? Agora acho que ele morreu. É, morreu. Conseguiu levar o time, ó, no finalzinho, tá vendo? Como eu disse. Se conseguir sobreviver, dá pra, né, arrastar o time. Bom, aqui já não tem como ganhar porque o Eternace dele é muito tanque, tá? E, assim, comparado à minha Gardevoir, mano, ele é muito mais upado. Aí, evidentemente, ela não tem dano. E lembrando, tá? Veneno ganha de fada. Então, o Eternatus, peculiarmente, ele consegue causar efeito, né, extremamente alto contra fadas. Beleza? Então, assim, o efeito dele é muito bom contra fada. O time fada ele consegue, né, até aqui, arrebentar. Ó, 3.500. Tá. Aí, tipo, a minha Gardevoir, coitado, mano. Né? Quase 2.700. Então, assim, a diferença de quase 1 M. Obviamente, não tem como bater, tá? Não tem como causar dano. Aí, como eu falei, se for bem upado, né, tiver ali pelo menos próximo, tá? Claro que for pau a pau, mano. Então, a Gardevoir tem chance de ganhar. Mesmo com a desvantagem da tipagem. Por quê? Porque ela tem controle. Então, assim, ela conseguindo controlar, né, o Pokémon ali, vai impedir dele ataque. Entendeu? Então ele não vai atacar. Se ele não vai atacar, ele não vai causar dano. E aí ela vai matando, né? Pokeando, né? Aquele famoso pokear, né? Quem joga em MOBA sabe como é que é, né, mano? Aquele Pokémonzinho de poké. Ele fica pokeando ali, você aos poucos, vai te matando aos poucos, minando sua vida. Basicamente isso. Beleza? Então esse aí seria, né, o time parcial fadinhas, tá? Assim, tem várias formas de você querer usar, beleza? Muitos não gostam de usar com Galad. Eu prefiro porque, como vocês viram, ele torna o time com um dano bem melhor. Agora, aquilo que eu disse. Se for com Mewtwo Y, por exemplo, no canto dos Zamazenta aqui, né? Aí o time tem muito mais dano e com certeza consegue ganhar, tá? Se tem uma certeza bem melhor de ganhar, porque ele causa bem mais dano. Só que vai ser aquilo. Já que o seu Y for o mais forte do time, né? Então remodelar vai pra ele, entendeu?
Só que é aquilo, se o seu Galad durar tempo suficiente, aí ele pode passar, né, o remodelar pra ele. Ou pagar default, vai depender muito, tá? Então sempre depende do up, né, que você decidir, ok? Então assim, vai da estratégia de cada um. Querendo ou não, eu acho que é o que vai fazer diferença no final das contas. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, videozinho Marotex, né? Falando aí a respeito do time Fada, né? Variações, claro que tem outras variações. Tem também o Fada com Dragão, né? Poucos usam hoje em dia, mas tem aí alguns que chegaram já a usar, tá? Que é justamente, eu acho que o WK junto com o Eternatus, né? WK com o Eternatus, se eu me engano. Não tem muita diferença não, mano. Basicamente, eu acho que é o WK aqui, eu acho que o Eternatus suporte aqui. Basicamente isso. Aí mantém um Galad com Gardevoir. Se quiser usar outra coisa no canto do Galad, né? Aí fica a opção. Vai colocar o meu Origem pra ter mais suporte? Pode. O Xanias pra dar cura ali pras fadas ali, também daria certo. Entendeu? Poderia ser uma Gardevoir aqui também? Poderia, mas não acho tão bom. Porque pra mim a Gardevoir precisa de, na verdade, a Maguerna, né? A Maguerna pra funcionar legal, ela precisa de ter outras 3 fadas no time, tá? É por isso que eu acho que no time fada, ou Fullmetal é o melhor time pra ela, beleza? Então basicamente isso, né? Aí as opções são bem mais limitadas. Eu gosto do Tyranitar com Adiança, porque é uma dupla de defesa muito boa, tá? Assim, mudar isso eu acho que fica muito fora da curva, mas vai de estratégia também, né? Cada um tem sua estratégia e seus gostos, beleza? Então vai também, né, de critérios, beleza? Então é isso aí, né? Videozinho Marotex, uma série, né, de ensinamentos do Grande Buda. Dito isso, é isso, valeu, é nóis.